Salve, galerinha! Voltamos aqui novamente para falar sobre observação. Eu falei para vocês, no primeiro vídeo que eu gosto muito desse tema e é um tema que dá muito pano para manga. Então esse segundo vídeo aqui era quase que inevitável de acontecer. E eu quero trazer aqui nele uma perspectiva um pouquinho diferente daquela que eu trouxe no primeiro vídeo. No primeiro vídeo eu foquei bastante em técnicas, em coisas que são interessantes de você saber quando você está tentando desenhar algo de observação. E nesse vídeo aqui eu quero tentar aprofundar um pouquinho mais as nossas percepções. Vamos entrar um pouquinho mais no tema de observação e vamos tentar enxergar um pouquinho mais do que nossos olhos conseguem ver. Então, se você é novo aqui no canal e gosta de conteúdo sobre arte, já se inscreve aí, e se você gostar desse vídeo, deixa uma curtida aí também no final que vai ajudar bastante. E vamos lá, pessoal, vamos tentar nos aprofundar um pouquinho mais nesse tema tão maneiro. Eu quis começar esse vídeo aqui com uma pegada um pouquinho diferente do primeiro vídeo também. No primeiro vídeo eu acho que eu não falei muito sobre o porquê que é importante da gente aprender a observar, Então eu quis trazer isso aqui no comecinho desse vídeo, tá? Vamos tentar responder o porquê que é interessante a gente aprender a observar, Que observar? A gente vai observar as coisas para entender como elas são. Então, de certa forma, a nossa capacidade de observação vai estar ligada na nossa capacidade de comunicação. Se eu pedir para você descrever um leão sem você nunca ter visto um leão, você não vai conseguir descrever um leão, para você pode ser qualquer coisa. Mas tudo bem, isso parece ser meio óbvio, se eu nunca vi uma coisa eu não vou conseguir descrever ela. Mas se eu já vi alguma coisa, eu vou conseguir descrever essa coisa? Não necessariamente, pessoal? Voltando aqui no exemplo do leão, se eu falar pra você, me descreve um leão, você provavelmente vai conseguir falar as características mais marcantes dele. Um leão ele tem 4 patas, tem uma grande juba, mas se eu te perguntar sobre o focinho do leão, sobre a pata do leão, sobre a cauda do leão, talvez você já não consiga entrar assim tanto em detalhes, sabe? E é aí que tá a importância da observação. Para a gente descrever as coisas de forma mais rica, a gente precisa observar elas e estudar elas com muito cuidado. E aqui que está um ponto-chave, pessoal, comunicação. É importante a gente observar as coisas para conseguir comunicar o que essas coisas são, sabe? E o desenho, ele é uma forma de comunicação. Por isso que é extremamente importante para você que desenha observar as coisas para conseguir comunicar o que elas são através do desenho. Então a observação vai estar muito ligada sobre pensar criticamente sobre as coisas, sobre pensar ali criticamente sobre o que a gente está observando, sobre qual objeto a gente está observando, sobre qual ideia aquele objeto está passando, pensar criticamente sobre o nosso desenho, se ele está parecido com o que a gente quer comunicar, se ele está transmitindo o que é a ideia que a gente quer comunicar. E é aí que a gente vai entrar em um tema interessante. Como é que a gente observa ideias? No primeiro vídeo eu falei bastante para vocês sobre técnicas que a gente pode utilizar para passar o que a gente está observando para o papel. Mas o desenho não se resume simplesmente a copiar o que a gente está vendo, A arte de desenhar vai muito além disso. O desenho vai nos permitir comunicar ideias que estão muito além do que está ali na superfície, E é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Vamos tentar enxergar para além do que nossos olhos podem ver. Vamos tentar enxergar o que está além da superfície. Vamos aprender a observar essas coisas para dessa forma conseguir enriquecer os nossos desenhos, Bom, então bora lá, pessoal. A primeira coisa que eu quero falar com vocês hoje é sobre gestual e movimento. Quando a gente está começando a desenhar, acontece muito da gente ir lá desenhar um personagem e ele ficar todo duro, parecer que não tem uma naturalidade ali nele, sabe? Isso muitas vezes está ligado à nossa falta de percepção do movimento. E como é que a gente pode mudar isso? Como que a gente pode começar a observar o movimento? Bom, vamos começar primeiro analisando o movimento dos corpos humanos, O que a gente vai chamar no desenho de gestual. Eu trouxe aqui essa foto desse modelo posando, E embora essa foto seja uma foto de uma pose estática, esse modelo não está em ação, ele está parado ali, ela ainda assim é uma pose que tem muito movimento. Então eu vou tirar um pouquinho aqui a opacidade dessa foto para a gente começar a traçar algumas linhas por cima dela para ver se esse movimento fica mais claro na nossa cabeça. A primeira coisa que a gente poderia observar é que se a gente traça uma linha desde o ponto de equilíbrio desse modelo aqui no pé dele até o final da cabeça dele, a gente vai ter uma linha bem grande, cruzando todo o corpo dele.
Essa linha a gente vai chamar de linha de ação. Ela basicamente simboliza pra gente todo o movimento que esse corpo tá fazendo, né? Todo o resto dos movimentos que a gente vai encontrar nesse corpo vão estar totalmente dependentes dessa linha de ação. Mas ela não vai ser a única linha de movimento que a gente vai conseguir encontrar aqui nesse modelo, né? Os braços dele estão fazendo movimentos bem leves, né? Trazendo uma leveza para essa pose. A gente também poderia observar o movimento que a perna dele tá fazendo aqui atrás, né? Então, quando a gente está pensando em desenhar algo com gestual, a gente vai ter que pensar nessas linhas de movimento, tá? O estudo desse movimento do corpo, ele vai ser feito através de desenhos gestuais, né? O desenho gestual é um desenho que ele vai se preocupar em capturar realmente o movimento, né? A força dos movimentos que os corpos fazem. Ele não vai ficar se preocupando em fazer realmente todos os detalhes ou em desenhar perfeitamente como você está vendo algo. O foco do desenho gestual é de traduzir o que você está vendo em movimento. Então vamos tentar fazer um desenho gestual dessa pose aqui. Tendo em mente os movimentos que a gente já observou, eu vou fazer aqui o meu, mas eu gostaria que vocês fizessem aí também. Esse desenho é para ser um desenho rápido, tá? Não é para se preocupar muito com os detalhes. Então, ó, eu vou colocar um timer aqui de 1 minuto e coloquem aí também para vocês terem um tempo limite para terminar isso, tá? E 1 minuto já vai ser mais do que o suficiente. Se é a sua primeira vez fazendo, pode colocar aí 1 minuto e meio, 2 no máximo, porque o importante aqui não é se preocupar com detalhes, é entender o movimento. Então, bora lá, pessoal! Opa! Com o bolso. Então larguem aí, deixem do jeito que tava o que vocês fizeram. E o importante desse desenho é que vocês realmente tenham conseguido capturar o movimento dele, tá? Então esse daqui foi o resultado do meu. Eu acho que tá bem aceitável, dá pra entender aqui o movimento que essa figura tá fazendo, né? Mas, por exemplo, se você não quiser pegar modelos posando, né, para esses desenhos de gestual, você também poderia procurar ali fotos de pessoas usando o corpo, né, de maneira ativa em outros contextos, né? Um exemplo disso seria fotos de danças. Então, olha só que legal essa foto aqui dessa bailarina, por exemplo, né? Olha como as mãos dela são tão delicadas nessa pose que ela tá, mas ao mesmo tempo, olha como a perna dela transmite uma força muito grande. O interessante do estudo do gestual, de estudar o movimento dos corpos humanos, é que a gente não necessariamente vai conseguir fazer esses movimentos, né? Eu não consigo fazer essa pose que essa bailarina aqui tá nunca. Mas é interessante que a gente observe como esses movimentos funcionam, que a gente consiga meio que se espelhar neles, sabe? Entender como que eles funcionam, como que a pessoa que tá nesse movimento vai se sentir, para a gente conseguir transmitir isso no nosso desenho. Então, por exemplo, eu fiz um gestual aqui dessa foto, né? Que eu tentei enfatizar essa leveza que ela tá tendo nos movimentos dos braços e ao mesmo tempo eu tentei enfatizar a tensão que essa coluna dela tá sofrendo, né? Porque se a gente for parar pra pensar, essa parte aqui dos braços dela está bem solta, né? Tá um movimento bem fluido, bem elegante. Mas olha só como a coluna dela tá tensionada, né? Trazendo todo o corpo para trás. Eu tentei explorar isso no desenho, deixando as linhas aqui da coluna dela, linhas retas, né? Tentando trazer essa tensão das linhas retas e tentando trazer essa leveza aqui dos braços dela e das mãos em uma única linha curva. Então esse é o tipo de coisa que depois que a gente observa um movimento, entende como que ele funciona, o que ele quer transmitir, que a gente consegue se colocar no lugar da pessoa e tentar transmitir essa sensação pro desenho, sabe? Mas não existe apenas o movimento gestual, né? O movimento das pessoas não é o único que nos importa. A gente consegue observar essas relações de movimento em diversas coisas que a gente vai querer desenhar. Então a gente vai conseguir observar o movimento em outros seres vivos, né, em outros animais, mas também vamos conseguir encontrar essa relação de movimento na natureza e em outras coisas feitas pelo homem, né? Então em prédios, em veículos, sempre é muito importante que a gente tenha em mente que as coisas não são totalmente estáticas, é possível ver movimento nas coisas. Mas vamos seguir porque eu não quero ficar só falando de movimento nesse vídeo, né? Vamos falar agora sobre shapes.
É interessante também que quando a gente está observando, a gente consiga observar os shapes que as coisas têm, né? E o que é que são shapes? Shapes são formas, as formas que as coisas vão ter. Diferentes shapes, diferentes formas vão nos trazer diferentes sensações, né? Então é importante que a gente faça um estudo para entender o que cada forma vai nos transmitir. E a gente entender como essas formas funcionam e conseguir ver elas, né, presente nas coisas que a gente observa, é muito importante para a gente conseguir sintetizar melhor, né, os nossos objetos, os nossos desenhos. Então, por exemplo, eu peguei aqui nessa foto desse senhor empurrando aí um carrinho de milho. E olha só como a gente consegue encontrar uns shapes legais aqui nessa foto, né? Se a gente fosse tirar esses shapes daqui, separar eles individualmente, olha só quantas formas interessantes a gente tem aqui, né? Olha só o movimento dessas formas, o que elas estão nos contando, né? Então, a gente consegue perceber que elas têm um certo flow, elas não ficam paradas, sabe? Tem um youtuber gringo que tem um vídeo sobre shapes que eu acho muito bom e eu recomendo bastante para quem quer aprender mais sobre shapes, que o nome dele é Cynics, e é um vídeo da série de vídeos dele sobre teoria do design. Mas assim, para quem tá iniciando agora no desenho, você conseguir enxergar shapes nas coisas que você tá observando vai ser um pouquinho difícil. Então eu recomendo você primeiro estudar shapes de artistas que já fazem isso muito bem. Então, por exemplo, aqui nesses desenhos do James Claessens, né? Olha só que legal os shapes que ele faz na cabeça desse homem velho. Olha só o movimento que isso aqui tem, né? Indo para trás e indo para baixo. E todo o resto do desenho dele tá respeitando esse movimento desse shape da cabeça dele. Então, o chifre, ele vai ir para trás também e depois vai voltar aqui para frente. O nariz, ele não vai ser projetado para frente, né? Ele vai descer também, acompanhando aí esse shape da cabeça dele, né? Olha só que legal também o shape que a gente tem aqui nesse corvo. Olha só que simples esse shape. Olha só o movimento que ele tá nos trazendo aqui também, sabe? Olha só nesse desenho aqui do Cynics, né? Olha como ele constrói todo esse robozinho usando shapes arredondados, mantendo essa linguagem visual nesse robô, né? Dele ser todo meio arredondadinho. Eu poderia continuar mostrando aqui muitos artistas para vocês, né? E continuar mostrando como que eles usam shapes, mas eu recomendo que vocês procurem nos artistas que vocês mais gostam quais são os shapes que eles usam, né? Tentem fazer esses estudos aqui que eu mostrei para vocês, de tentar identificar os shapes deles, tentar identificar a lógica por trás desses shapes que eles estão usando e tentem depois começar a observar isso no seu dia a dia, né? Então, observem nas pessoas quais são os shapes que essas pessoas têm, sabe? Pega ali, por exemplo, uma foto, né, do rosto de alguém e pense nos formatos que essa cabeça tá te mostrando, sabe? Pega ali um atleta fazendo ali um movimento e tenta entender quais shapes você vai conseguir observar nesse movimento dele, sabe? Quais shapes vão conseguir traduzir esse movimento. E agora, pessoal, a gente vai entrar no último tema que eu quero abordar hoje e que talvez seja um dos mais importantes no tema de observação. Vamos falar de semiótica. Semiótica nada mais é do que um campo de estudos que vai estudar o significado dos signos. E o que é que são signos, né? Signos podem ser diversas coisas. Podem ser frases, podem ser objetos, mas o importante da gente saber é que um signo vai carregar significado. E por que é importante a gente saber sobre signos, né? Por que é importante a gente saber sobre semiótica? Porque a gente pode utilizar os signos, utilizar a semiótica para comunicar ideias através dos nossos desenhos. E por isso é muito importante a gente saber observar esses signos. Então vamos ver aqui alguns exemplos. Eu trouxe aqui pra gente um dos personagens mais clássicos aí, né, dos videogames, que é o Mr. Bison do Street Fighter. E olha só que interessante os signos que estão presentes aqui no Bison, né? O Bison vai usar esse cap que a gente costuma associar a militares, né? E é um signo militar que costuma estar associado às altas patentes do exército. Então, normalmente, a gente vai acabar associando esse tipo de cap também com ditadores.
O vermelho, ele costuma ser associado à força, a poder. A gente pode observar que ele tá usando aqui também alguns equipamentos de proteção, né? Tá usando ombreiras, braceletes, caneleiras. E essas são coisas que a gente já vai associar a um guerreiro, né? A ombreira dele também é algo muito interessante, né? Porque a ombreira ter ombros largos normalmente está associado à força novamente. Tanto é que teve todo um momento, né? Eu acho que ali nos anos 80, se eu não me engano, que foi muito popular ternos que já tinham uma estrutura de ombreira ali costurada, né? Para enfatizar as ombreiras tanto dos homens quanto das mulheres que estavam ali nos escritórios, para transmitir essa ideia de força, sabe? Nesse desenho aqui do Shinkiro, a gente pode até ver que ele tá olhando para cima, né? Que costuma ser associado também a figuras de poder, a lideranças. Normalmente os líderes estão sempre olhando para cima e para frente, estão sempre olhando para o futuro. Então olha só a importância que é entender semiótica, né? Porque eu não precisava ter escrito nada disso para você entender quem esse personagem é. Só de olhar para ele, o seu subconsciente, por já conhecer esses signos, vai conseguir ter todas essas sensações, né? Vai conseguir entender tudo isso. Mas é somente entendendo a semiótica, né? Entendendo quais são os signos e quais eles funcionam, que a gente consegue realmente usar eles nos nossos desenhos, né? Para a gente entender a força que os signos têm, eu trouxe uma pintura aqui do Peleng. E eu quero fazer um teste com vocês, pessoal. Eu quero fazer aqui uma dinâmica de um jogo com vocês. Eu modifiquei uma coisa nessa pintura aqui. Nesse momento, essa pintura tá sem uma coisa muito importante para ela, que eu tirei dessa pintura. E eu quero que vocês vão aí nos comentários e descrevam o que é que essa pintura transmite para vocês. O que é que vocês sentem vendo essa pintura. Então, ó, pausa agora o vídeo e escreve aí embaixo essas coisas. O que que essa pintura tá te transmitindo, o que é que você tá sentindo. Depois disso, volta aqui que eu vou mostrar o que eu mudei nessa pintura e eu quero que você descreva novamente o que é que essa pintura tá te transmitindo, né? O que é que você tá sentindo. Então vamos lá, pessoal. Pausa aí, comenta agora e depois volta aqui. Bom, já voltaram? Então vamos lá, pessoal. Vou mostrar aqui o que foi que eu tirei dessa pintura. Olha só que detalhe besta, pessoal. Eu só tinha tirado essa braçadeira dessa personagem. Mas essa braçadeira, né, braçadeiras vermelhas, ainda mais em cima de um uniforme preto, tá tão profundamente atrelado ao nazismo, né, que no momento que eu mostro pra vocês que essa personagem tá usando essa braçadeira, eu tenho certeza que a percepção de muitos aí mudou completamente. Então, vê lá o que vocês tinham comentado antes, o que é que vocês tinham sentido no primeiro momento quando vocês viram essa imagem, e comentem agora. Eu quero ver qual que foi a diferença, assim, da percepção de vocês. E tem mais uma última coisa que eu queria comentar aqui com vocês também, né? Que é a facilidade dos signos de se adaptarem, de serem recombinados e significarem novas coisas. Então, por exemplo, eu tenho aqui esse desenho, né, de uma bola de futebol aí com uma camisa da seleção. Se eu pedisse para vocês desenharem um personagem que vocês imaginam quando vocês veem isso aqui, que personagem vocês fariam? Eu imagino que vocês provavelmente fariam um personagem assim, né? Mas se eu tiro essa bola de futebol e trago outros elementos, olha só como a nossa percepção dessa camisa já muda completamente, né? Se eu pedisse para vocês desenharem um personagem agora com esses elementos, vocês provavelmente fariam um personagem assim. E isso é outra coisa muito importante da gente ter em mente quando a gente tá pensando nos signos também, né? Porque se eu mostrasse exatamente isso aqui para vocês há 15 anos atrás, nenhum de vocês associaria isso aqui a um bolsonarista, porque eles não existiam naquela época, né? E isso nos mostra que os signos, eles estão sempre em disputa, e eles estão sempre surgindo, e os significados deles podem mudar constantemente. É apenas utilizando os signos que outras pessoas reconhecem e entendem como carregando o mesmo significado que a gente vai conseguir estabelecer uma comunicação e que a gente vai conseguir utilizar isso ao nosso favor nos nossos desenhos, né? Então espero que eu tenha deixado aqui claro a importância da semiótica e da gente buscar sempre observar isso, seja em designs de personagens que já existem, sejam nos movimentos que a gente vê ao nosso redor, da sociedade ao nosso redor. É sempre muito importante a gente estar pensando na questão da semiótica, dos símbolos e dos significados das coisas.
Bom, mas por hoje é isso que eu queria falar, pessoal. Essas são algumas coisas que eu acho importante a gente tá sempre em mente quando a gente tá observando, né? Pra gente aprofundar a nossa observação sobre as coisas, pra gente conseguir pensar mais criticamente e conseguir utilizar isso ao nosso favor quando a gente tá fazendo um desenho. E assim, todos os tópicos que eu falei aqui hoje são tópicos muito profundos que dariam um vídeo só pra eles, tá? Então, se vocês se interessaram por algum específico, me falem nos comentários que eu posso trazer um vídeo falando só sobre isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, pessoal. Comenta aí o que você achou. Se você gostou desse vídeo, deixa um like. Se você é novo no canal e gostou desse vídeo, deixa um like e se inscreve, porque eu tenho certeza que você vai gostar bastante dos outros vídeos que eu trago aqui também, né? Tô sempre aí falando de arte, de desenho. Mas por hoje é só, pessoal. Até a próxima. Beijo!